Chegamos na lição 12, penúltima lição deste trimestre, na classe dos pré-adolescentes, onde estamos abordando sobre o tema Servindo a Deus com os meus talentos. É importante você entender que nessa lição nós vamos trabalhar sobre a importância do evangelismo que edifica a nossa vida. Inicia a tua aula por algumas bases bíblicas que trabalham os seguintes argumentos. Atos capítulo 1, versículo 8, Romanos capítulo 1, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 ao 17, apresenta também o que a Bíblia diz que está em Lucas capítulo 4, versículo 18, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, deixa teu comentário aqui também. Nós já comentamos essa lição e está sendo reeditada e repostada para você. Mas lembrando que toda sexta eu estou postando aula, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify, para a classe dos pré-adolescentes, para a tua edificação. Na lição de hoje, nós vamos analisar exatamente a importância de evangelizar. Isso faz parte também da nossa identidade como Igreja de Cristo. É o nosso mandato cultural, onde está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Faz parte então do nosso papel evangelizar, discipular e integrar as pessoas a Cristo. A tarefa do evangelista é exatamente essa tarefa de compartilhar Jesus, de falar de Jesus. Não é apenas dizer para as pessoas Jesus te ama, mas é ter esse amor de Deus no seu coração, te impulsionando a falar de Jesus para as pessoas, para que aquelas pessoas que estão na tua roda de convívio reconheçam a Jesus como teu Salvador. Quem ama o evangelismo também ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus porque tem a facilidade de compartilhar essa mensagem. Eu acho isso sensacional. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de ir na frente da igreja, cantar um hino ou ter uma saudação, ler um versículo lá na frente. Mas tem uma facilidade muito grande de conversar com um amigo, com um colega, de testemunhar Jesus. Isso é o evangelismo pessoal. Eu acredito que o evangelismo pessoal é uma ferramenta sensacional para a gente evangelizar. Se nós levantarmos uma pesquisa, você vai perceber que a maioria das pessoas que aceitaram Jesus nas nossas igrejas são pessoas que aceitaram Jesus pelo evangelismo pessoal, através de um amigo, através de uma conversa, através de um parente, que apresentou Jesus para essas pessoas. Então nós vamos trabalhar hoje essa perspectiva da importância do evangelismo. Para a gente começar bem, o primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto. É preciso pregar a palavra de Deus. Se eu já estou te ajudando até aqui, comenta aí, diz de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, e eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa na escola bíblica dominical da tua igreja. O que é então o evangelismo? O evangelismo é a tarefa da igreja de anunciar as boas novas da salvação. O nosso evangelismo precisa estar pautado em Jesus, Cristo somente, na sua morte e ressurreição. Esse evangelismo é o objetivo, então, de testemunharmos o Cristo, de falarmos de Jesus. Leia Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então, eu evangelizo, você também evangeliza, você pode evangelizar pelos meios de comunicação também que nós temos em mãos, de forma prática e de forma sensacional junto com os teus alunos. Em primeiro lugar, para a gente entender isso aqui de uma forma especial, vamos tratar com vocês o primeiro subtópico que destaca que é uma missão preciosa. O evangelismo é uma missão preciosa da igreja. Então, a igreja de Cristo ela precisa se envolver na prática do evangelismo. Então, o discípulo, a discípula, o aluno da escola bíblica, ele também pode evangelizar. Atos 10, 5 e 6 também dá base para isso. João capítulo 1, versículo 1 ao 14, revela que esse evangelismo foi realizado pelo próprio Jesus, que veio como plano de Deus para nos resgatar. Então, a nossa missão é evangelizar. Você também pode evangelizar de forma prática, falando do Senhor Jesus, realizando atitudes práticas. Por exemplo, trabalhos missionários realizados pelos adolescentes, como peças teatrais nas escolas, nas praças, nos sinais, onde você pode testemunhar o Cristo. E os adolescentes eles têm uma prática muito boa para realizar esse projeto.
O nosso papel como Igreja de Cristo é testemunhar Jesus. Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus, anunciar Jesus, ter a oportunidade de falar do Cristo. Em segundo lugar, como segundo subtópico, Paulo, ele era um pregador. A Bíblia descreve que Paulo se tornou um grande evangelista. E Paulo compartilhou o evangelho nas viagens missionárias. Se você analisar nas escrituras, Paulo realizou 3 viagens missionárias. E todas as viagens missionárias que Paulo realizou foi para a glória de Deus, pregando Jesus, testemunhando do Cristo, falando que Jesus ele morreu por nós. Ele viajou por toda a Ásia, por toda a Europa também, anunciando o evangelho, falando do Cristo. Ele foi preso por causa da pregação. Ele foi preso por causa do evangelismo, mas ele continuou pregando. O nosso papel também como Igreja de Cristo, como discipuladores e evangelistas, é continuar evangelizando, pregando, anunciando Jesus, falando sobre as boas novas da salvação, alcançando vidas que estão aprisionadas no pecado. Então, nosso papel como igreja é anunciar Jesus e nós temos exemplos, os apóstolos deram esses exemplos, os teus pastores também. Eu fui alcançado porque alguém me evangelizou, você também. E isso nos leva agora para estarmos perto de Deus. Já avançando, o segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: a igreja que cuida também dos necessitados. O trabalho do discipulado e do evangelismo entram aqui em integração. Nós evangelizamos, mas o nosso papel também é discipular. E aqui entra um papel fundamental. A igreja precisa também cuidar daquele que aceitou a Jesus. Existem projetos hoje no Brasil, como o Discipulado Dinâmico, especialmente aqui na Bahia, nós temos esse projeto do Discipulado Dinâmico, que ele tem o objetivo agora de alcançar essas vidas. Por exemplo, a pessoa aceitou a Jesus como seu Salvador no domingo. Nós já entramos em contato na segunda-feira para poder marcar uma visita, para poder entrar em contato, convocar essa pessoa para perto, começar o estudo bíblico do discipulado. E esse discipulado que integra essa pessoa, traz essa pessoa então para perto. Se é adolescente, por exemplo, nós já integramos no grupo de adolescentes, trazendo um significado, demonstrando a responsabilidade de servir a Cristo, quem é Jesus, apresentando então o nosso papel como discipuladores. E o nosso papel como discipuladores é aproveitar exatamente esse sentido, de integrar essas pessoas, conhecê-las. Às vezes nós vamos conhecer pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, e aí entra esse papel de ser uma igreja acolhedora. Na obra do discipulado, nós não só ganhamos as almas, mas nós ganhamos as vidas e acompanhamos essas pessoas com a cesta básica, ajudando-as a crescerem em Jesus, cooperando com a pregação do evangelho. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca então a confirmação da Bíblia. Ajudar aqueles que precisam está na Bíblia. Então, digamos que nós estamos evangelizando alguém e testemunhando de Jesus, essa pessoa aceita Cristo, mas está passando por necessidade. Atos capítulo 2, versículo 42, nós percebemos que a igreja era uma igreja acolhedora também. E o nosso papel como igreja de Cristo não é só se importar com a alma da pessoa, mas é acolher. Então, no discipulado, nós agora ajudamos essas pessoas. Daí a necessidade de comunicarmos ao nosso pastor, de dizer, pastor, olha, tem uma pessoa que aceitou Jesus, ela está congregando com a gente, está precisando de uma ajuda de uma ajuda básica, de uma cesta básica para atender às suas necessidades. Já está sendo discipulada, acompanhada. Então, o discipulado, ele também vai demonstrar esse papel de cuidar daquele que é novo convertido, de estar perto dessa pessoa, de conhecer essa pessoa, de saber o nome, de estar presente, de ser cuidador e ajudar essa pessoa a se integrar no culto. Há uma necessidade desse projeto muito legal para ser demonstrada para você, o projeto do discipulado dinâmico. Quando a pessoa aceita Jesus, a gente já integra na igreja, nos trabalhos da igreja, na classe da escola bíblica, em um determinado departamento, porque essa pessoa acaba conhecendo novos irmãos. E esses novos irmãos vão ajudando essa pessoa agora a crescer em Jesus. Em segundo lugar, para a gente caminhar, o segundo ponto, trata então sobre repartindo. A Bíblia descreve que a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja evangelizadora, discipuladora, e era uma igreja que cuidava das pessoas. Observe, a Bíblia vai descrever que cuidava tanto das viúvas como também dos novos crentes.
A Bíblia vai demonstrar que a religião pura e verdadeira é aquela que tem obras. Então, a partir do momento em que eu evangelizo e discipulo, eu preciso demonstrar minha fé a partir do momento em que eu estou pregando de Jesus, em que eu estou testemunhando a Jesus. Esse amor precisa ser demonstrado para alcançar vidas, e essas vidas podem ser alcançadas pelo testemunho da nossa fé, pelo testemunho da pregação, pelo testemunho também daquilo que nós realizamos, falando de Cristo, dando importância, demonstrando a necessidade de conhecer a Igreja de Cristo e ter uma fé em Jesus. Isso faz parte do nosso discipulado. Para fechar a aula, terceiro ponto, então, trata sobre o seguinte argumento: use palavras e pregue com a vida. Devemos pregar diariamente, em cada oportunidade que nós temos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Todas as oportunidades que chegam a nós devemos testemunhar sobre Jesus. Por exemplo, você pode utilizar as suas redes sociais, o teu aluno pode utilizar as redes sociais como instrumento de pregação. E utilizando as redes sociais como instrumento de pregação, você então tem uma ferramenta para falar de Jesus, para compartilhar Jesus. Você pode pregar na escola, você pode pregar junto com os teus amigos, você pode falar de Jesus no ônibus, você pode testemunhar de Cristo entregando um folheto. Vamos analisar isso. O primeiro subtópico destaca então sobre o bom exemplo. Uma maneira de você pregar Jesus é dando um bom exemplo na tua escola, na tua comunidade, na tua roda de convívio entre os teus amigos. As pessoas precisam saber que você é servo e serva de Cristo. Você precisa dar o testemunho. O testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. O testemunho também demonstra que nós podemos falar de Jesus para os nossos pais. Existem pais que não são crentes, depois de conhecerem o testemunho do seu filho, da sua filha, que aceitaram Jesus, que são transformados pela palavra de Deus, também são alcançados por Cristo. O testemunho serve como palavra de Deus. Então, o testemunho é relevante. E ele é relevante para impactar vidas. O último subtópico destaca, então, sobre o bom testemunho. O bom testemunho, ele prega a palavra do Evangelho, ele anuncia Jesus, ele alcança vidas. Então, nosso papel como Igreja de Cristo é demonstrar exatamente esse bom testemunho através da ação do Espírito Santo em nós. Como é que nós podemos alcançar as vidas? Através da ação poderosa do Espírito Santo. E essa ação alcança pessoas para a glória de Deus. E eu espero ter te ajudado até aqui, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para você, por gentileza, deixa o teu comentário aí. Tira uma foto, me marca no Instagram. Se você puder, tira uma foto da tua classe também. Eu quero conhecer esse povo bonito que estuda com você na Escola Bíblica Dominical. Tem muita gente fazendo isso, eu fico tão feliz. Eu tenho o prazer de repostar em nome de Jesus lá no nosso Instagram. Acompanhe a gente também para a glória de Deus. Olha, se você quer saber qual o dia da postagem da aula dos pré-adolescentes, eu sempre posto aula aqui de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E o dia oficial dos adolescentes é na sexta-feira, ao meio-dia. Sempre posto uma semana antes da aula atual, para que você possa ter acesso ao material e também se preparar para ministrar a tua aula na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você está afastado de Cristo, você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Muito simples, você pode deixar no comentário aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos ter o prazer de orar por você. Tem muita gente fazendo isso e nós estamos orando por essas vidas que estão sendo alcançadas por Cristo para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar na obra do evangelismo. Primeiro, Uma Igreja que Faz Acontece, da editora Vida Nova. Esse material é muito legal, pode te ajudar a crescer em Jesus. Também quero indicar Proclamando Boas Novas, do Timóteo Carriquer. Esse material é muito legal para quem quer estudar a área do evangelismo. Do discipulado, quero indicar para você o verdadeiro discipulado do William McDowell. Esse material é muito bom para você que deseja crescer em Jesus, sendo um instrumento para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na última lição do trimestre, lição de número 13, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: trabalhando com missões. Um beijo no teu... E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.